acompanhando também o doutor Frederico Fernandes, ele que é cirurgião plástico, está aqui no nosso Saúde e Bem-Estar, vive estudando, viajando, trazendo novas tecnologias, novas coisas boas aqui para Mossoró. Seja bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar. Primeiro vou chamar a nossa vinheta, viu? A gente tem a nossa vinheta aqui do Viver Bem e a gente quer isso para você. Agora sim, seja bem-vindo. Estava sumidinho, não foi passeando, estudando, o que foi? Bom dia. Não, nasceu a bebê, está com 9 meses. Ih, corujando. A gente está cuidando dela, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Um bom dia também para o assinante que está em casa. Ai, tá tudo bem com a família? Tudo Graças em paz? a Deus, tudo Fase boa essa, né? É. Maravilhosa. Olha, doutor Frederico, a gente fica muito satisfeito quando a gente traz o senhor no nosso programa, porque a gente sabe como é delicada a sua profissão, porque as pessoas buscam melhorias no seu bem-estar, em sua imagem, no rosto, no corpo, às vezes em pequenos detalhes que estavam incomodando há muito tempo essa pessoa. E você traz essa questão de mudar, de dar uma nova fonte, uma nova luz, um novo rumo, a pessoa, a autoestima vai lá para cima. E isso é uma grande responsabilidade. Além de muita responsabilidade, também dá muito prazer, né? Quando a gente se depara com aquela situação da paciente no pós-operatório, em que ela declara pra gente, olha, o casamento mudou, hoje eu coloco uma roupa que eu não colocava desde os 20 anos, desde os 15 anos, quando é uma paciente que já teve filhos, está com uma idade mais avançada. Isso dá muita satisfação pra gente, a gente se realiza muito quando vê esse tipo de situação. Muito alegria bom. mesmo, né? Muito bom. Do paciente. E olha, e a cirurgia plástica a gente sabe que tem várias ramificações. Hoje a gente escolheu o tema do Botox aqui com o doutor Frederico Fernandes, justamente porque a gente sabe que os homens procuram, mas as mulheres eu acredito que com mais frequência, né, doutor? O consultório hoje de cirurgia plástica é procurado muito mais por mulheres. É difícil até definir uma estatística, uma proporção, mas eu acho que hoje 95% do movimento do consultório é composto por mulheres. E o Botox não é diferente, segue essa proporção, né? Olha, se sua responsabilidade já é grande em todos os sentidos, você imagina na hora do Botox, porque as mulheres imaginam logo um rosto. Eu tenho 45 anos, a gente já fica pensando. Tem pessoas que aplicam até antes. Pode aplicar Botox com a idade mais reduzida? A partir de que idade pode ser colocado o Botox? Sua pergunta é excelente, Zé. É o seguinte, existe uma cultura de achar que a pessoa só deve procurar o Botox quando ela já está com muitas rugas. Quando as rugas apareceram, então eu vou agora aplicar o Botox. Quando na realidade não é bem assim. A recomendação é de procurar o tratamento justamente quando as rugas ainda não apareceram. Então é aquela ruga que a gente chama de ruga dinâmica. Aquela ruga que aparece quando a pessoa faz o movimento. Exemplo, eu vou dar um sorriso, aí o pezinho de galinha aparece. Então, o Botox, ele serve para fazer o tratamento dessa ruga que aparece quando a pessoa faz um movimento. Aquela ruga que a gente chama de ruga estática, que é aquela ruga que já está presente quando a pessoa não está fazendo nenhum movimento, está em repouso, essa o Botox trata, ajuda, melhora muito, mas ele não foi feito, o objetivo principal não é para tratar esse tipo de ruga. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa deve procurar o Botox entre os 30 e os 40 anos de idade, em média. É muito difícil definir uma idade, porque cada paciente é de um jeito. Tem pacientes, por exemplo, que têm uma tendência a formar ruga muito precoce, entre os 30 e os 40. Eu já tenho pacientes, por exemplo, que chegam aos 50 anos e quase não têm rugas. Então, definir uma idade para o início do tratamento do Botox é muito difícil. Mas, se a gente puder resumir, é aquela pessoa que está começando a formar ruga que deve procurar o tratamento com Botox. Sem se falar que tem algumas pessoas que se expõem mais ao sol, dependendo das suas atividades profissionais também. Algumas mulheres usam muita maquiagem diariamente. E essa questão de você colocar antes que se torne essa expressão do tempo se torne ainda mais forte, eu acredito que vem até com prevenção também, porque quando começar, como a gente faz assim, né, que a gente já faz um movimentozinho, eu já tenho, e outras pessoas também já têm, ele já vai ajudar a não aparecer tanto. Seria isso, mais ou menos. Aqui na testa também, que tem pessoas que já ficam logo fortes, incomoda muito, que é a questão aqui na testa, né, que aparecem os risquinhos. Também já poderia ser aplicado sem problema nenhum? O objetivo principal do Botox é preventivo. Ele vai paralisar. Então, o que o Botox faz? É uma toxina, uma medicação que, quando aplicada, paralisa a musculatura do rosto.
É lógico, quando se fala em paralisar, o paciente já pensa logo em ficar sem expressão. Movimentos, né? Quando na realidade não é isso que acontece. A gente trabalha uma dose que vai diminuir muito o movimento sem tirar a expressão da pessoa. E o objetivo principal é esse, é preventivo. É você paralisando a musculatura, se não tem movimento, não tem ruga. E a pessoa vai fazendo essas reaplicações de 6 em 6 meses, é uma média, um tempo médio. Que se você for ler no produto, ele recomenda fazer de 6 em 6 meses. Alguns pacientes podem precisar, por exemplo, de 4 em 4, de 5 em 6 meses, como tem pacientes que têm um metabolismo um pouco mais lento e podem precisar de uma nova aplicação depois de 8 meses, por exemplo. Normalmente eu explico para o paciente o seguinte, da primeira para a segunda aplicação, normalmente se respeita o prazo de 6 meses. Da segunda para a terceira em diante, como a musculatura já está paralisada há um bom tempo, você pode prolongar um pouco mais esse intervalo. E aí, obviamente, isso vai reduzir os custos também do tratamento, né? A pessoa vai menos vezes ao médico e consequentemente, mais prolongado. Agora, doutor, existe algum tipo de reação? A pessoa diz assim, eu fui fazer a aplicação do Botox, eu tive reação. Ficou um calombinho, ou então não ficou bacana, eu não fiquei com os gestos como eu tinha antes, ou na minha boca, porque hoje ele pode ser aplicado em qualquer parte da face. A principal região da face que é aplicada é a região da fronte, a região da testa e os pés de galinha. E existem os pontos avançados do Botox que a gente chama, por exemplo, se a pessoa quiser levantar a ponta do nariz, pode ser aplicado embaixo do nariz, a região em volta da boca, a região de pescoço, são os pontos avançados do Botox. São aplicados com muito menos frequência, mas existe essa possibilidade. E a questão da pessoa ter reação ou algum tipo de contraindicação depende também do paciente. Não é chegar e colocar. A gente sabe que tem que fazer uma bateria de exames, tem que saber até mesmo se a pessoa é alérgica. Hoje, de registro em literatura para alergia ao Botox é um negócio muito raro. É improvável que uma pessoa tenha alergia ao Botox. É muito pouco provável. O que a gente tem de contraindicação é que não se deve fazer a aplicação do Botox em pacientes grávidas e nem em pacientes que estão dando de mamar, que estão amamentando. Essas pacientes é contraindicação absoluta o uso do produto. Fora isso, em qualquer outra situação, a pessoa teoricamente está liberada para poder fazer o uso do produto. Com relação à complicação que você comentou, certo. O que às vezes pode acontecer? Durante a aplicação do produto, a gente pode encontrar um vasinho, uma veiazinha, pode provocar um sangramento, deixar um roxinho nessa região. A pessoa faz um tratamento, aguarda, esse roxo some e a pessoa leva uma vida normal depois. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo, no retorno nós vamos mostrar aqui direitinho. Ele trouxe algumas demonstrações para que você em casa entenda melhor como é feito. E a questão da dor, será que dói mesmo, se arde, se queima? É tanta questão, é mito ou é verdade? A gente vai vir com essa parte também aqui com o doutor Frederico Fernandes, não sai daí. De volta com o nosso Saúde e Bem-Estar, e como passou rápido esse programa, né? E eu querendo ficar mais tempo com vocês, Juliano, só dizendo rápido, vamos, olha o tempo, mas a gente tem que seguir. Um alô aqui para a Auri, lá do bairro Santo Antônio, ela parabeniza a sua filha Socorro, que está completando mais um ano de vida, olha, muita saúde para você, Socorro. Toda a sua família lhe parabeniza, que você tenha muita felicidade. E olha, só em ser amado assim pela família já é assim um grande presente, que é tão difícil hoje, né? A gente tem uma família perto, ter esse apoio, ter esse carinho. Então, Socorro, um beijo muito especial, e a Auri que está mandando lá do bairro Santo Antônio. Voltando aqui com o doutor Frederico Fernandes, ele me trouxe duas situações aqui. Esse aqui é um produto, né, doutor Frederico? Vai mostrar aqui, né, Adriano? Deixa eu mostrar aqui. Ele seria o quê, na verdade? Esse é o Botox. É o Botox, a embalagem do ele Botox. É tão pequenininho, né, a embalagem dele. A embalagem do Botox, então, para o pessoal de casa poder entender, é um líquido certo. Que é injetado na região principalmente da fronte, da testa, para paralisar a musculatura. Foi o que a gente falou no primeiro bloco. Entendeu? Certo. Aí nós temos outra amostra que a gente tem aqui, que você diz assim, é uma seringazinha, né? Que é utilizada. Agora o Adriano mostrou todo o meu pé de galinha possível que teria. Ou vai só para cá? Vai para cá? Aí já é outra situação. Isso aí já é um gel, que a gente vai falar agora sobre um pouco de bioplastia, certo. Que é o ácido hialurônico. Isso é um gel que é injetado também para tratamento de rugas. Que é diferente do Botox. Exatamente. E como seria esse tratamento aqui? Então, por exemplo, quais são hoje as principais aplicações hoje da bioplastia? O ácido hialurônico é a substância que é mais usada, hoje no Brasil para tratamento da bioplastia, também chamado de preenchimento. Então, vou fazer um preenchimento na face, vou fazer uma bioplastia na face, todos são sinônimos.
A pessoa quer aumentar o tamanho do lábio, um lábio mais volumoso. O chamado bigode chinês, que são essas duas rugas aqui que correm do lado da boca, também pode ser usado a bioplastia para tratamento, deve ser usada a bioplastia como tratamento. Pessoas, por exemplo, que têm sequelas de espinha no rosto, aquela manchinha de catapora que às vezes incomoda demais, que a gente diz assim, foi a primeira catapora que saiu, popularmente falando, e depois fica aquela cicatriz. Ou é impressionante, ou fica na testa, ou fica na ponta do nariz, ou aqui do lado do rosto. E tem muitas mulheres e homens também que gostariam de tirar aquela manchinha. É possível fazer esse preenchimento? De um modo geral, depressões como catapora, espinha, né, acne, que deixam pequenas depressões na face, pode ser tratada com a bioplastia, o ácido hialurônico. Agora, a gente fala ácido, também vai ter que ser tomado anestesia. Esse ácido, ele tem alguma contraindicação? Também a mesma contraindicação do Botox, a pessoa não deve usar se estiver grávida, se estiver dando de mamar. E fala assim, ácido, a pessoa pensa já logo em dor, em doer, mas é o nome do produto. Quando a gente vai fazer uma bioplastia, a gente faz anestesia local antes. Então, no caso da bioplastia, aplica-se anestesia local. No caso do Botox, a gente não faz anestesia local, a aplicação é direta. E ela não dói muito. A gente tem o auxílio do gelo, a gente faz uma compressa com gelo no consultório. Então, quer dizer que o Botox a gente não leva anestesia? Não leva anestesia. É uma aplicação direta. As picadinhas, as furadinhas. Exatamente. E não fica, depois dessa aplicação, fica dolorido o rosto? Tem algum procedimento depois? O paciente ele tem que descansar, não pode se expor ao sol, para as duas ações? Perfeito. Nenhum dos dois produtos, quando usado na face, você pode se expor ao sol. O Botox tem uma particularidade, a pessoa não pode se deitar durante as 4 horas seguidas após a aplicação. E tem que permanecer, no caso de pé, em repouso, evitar esforço físico. Então, a gente normalmente recomenda essa aplicação no fim do dia. A pessoa trabalha e no final da tarde vai no consultório, faz a aplicação, dormindo normal à noite. No dia seguinte, ela está pronta para trabalhar novamente. Aí, na bioplastia, ela tem que ser refeita de novo quando? Por exemplo, eu fiz um preenchimento, 6 meses, 1 ano, eu tenho que retornar a fazer um novo preenchimento naquela mesma área? Pronto. O Botox é feito a cada 6 meses, a bioplastia, no caso do ácido hialurônico, é feito uma vez por ano. Esse ácido... Ele é mais resistente, né? Como ele já está contido no corpo, no caso, ele faz parte do corpo, é uma substância natural do corpo, por isso também não tem risco de rejeição. A pessoa, durante o passar desse ano, no caso, esses 12 meses após a aplicação, o organismo vai absorvendo esse produto e a pessoa volta a ter a depressão novamente depois de 1 ano. E aí precisaria de uma nova aplicação. É importante comentar o seguinte, que esses 2 produtos são produtos que provocam alterações leves na face. São pequenas alterações que com muita percepção a pessoa, claro, vai perceber. O tratamento hoje da estética da face, ele é generalizado, vamos dizer. Existem várias ferramentas, a gente estava até falando aqui no intervalo. Então, para uma pálpebra caída, por exemplo, a gente precisa da blefaroplastia, que é a plástica das pálpebras. Uma pessoa, às vezes, por exemplo, seria interessante, por exemplo, abordar a questão da estética do sorriso também, complementar, então, com um sorriso bem trabalhado, com ortodontia, aparelho ortodôntico. Existem cirurgias hoje que você faz movimentações nos ossos da face para alterar a posição dos ossos. Então, às vezes, a pessoa tem essa região deprimida, tem para dentro, e aí quando você avança esse osso, você ganha volume na face e dá um aspecto jovial, posição do queixo também. Então, é um tratamento combinado. Às vezes, a pessoa procura por causa de uma pequena ruga e essa ruga está sendo provocada, às vezes, por uma alteração óssea no esqueleto da face. No geral, às vezes nem é só aquela ruga que você detesta. Tem toda uma situação, é um conjunto, na verdade. Exatamente. É um casamento, né? O seu rosto não está isolado. São várias peçazinhas, é como se fosse um quebra-cabeça, e as pecinhas têm que se encaixar direitinho. Doutora, a gente vai agradecer demais a sua participação hoje no nosso programa. Espero que você retorne. Muita saúde para a família, para o bebê que está aí numa fase maravilhosa, 9 meses, pai coruja demais. A mãe também deve estar numa fase de amamentação ótima. E que você retorne mais vezes ao Saúde e Bem-Estar, tendo em vista que a gente tem tantas coisas para discutir nesse quebra-cabeça que é um rosto mais bonito, um corpo mais bonito e, acima de tudo, uma vida mais saudável. Muito obrigada, viu? Quero agradecer você pelo convite. É sempre bom estar aqui no seu programa. Eu agradeço demais.